meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnaud de Mello. E o tema de hoje é projeto de lei revoga o estatuto e libera compra e porte de armas. Você é contra ou a favor? É o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Olá, mais uma vez, muito bom dia, obrigado pela audiência. Você pode continuar participando com a gente no 3377-9097 e também interagir junto conosco aqui nos nossos e-mails, enfim, nos nossos telefones, para fazer suas perguntas e também sugerir pautas no Segurança em Foco. Olha, a discussão bastante interessante, sei que é bastante polêmica e deveria ter uma discussão muito mais ampla até que se chegasse a um denominador comum, que é esse projeto de lei que está tramitando, que revoga, né, o estatuto e libera a compra e porte de armas. Então, nós vamos discutir esse assunto de hoje e queremos ouvir as opiniões dos nossos convidados hoje. Nós estamos desfalcados do Dr. Geraldo Magela, que está em seus compromissos, em um compromisso importante que não pôde adiar. Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Obrigado, bom dia a todos. Muito bem, Dr. Flávio Saraiva, delegado, também advogado, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia, Wilson, bom dia, professor Leonardo. Muito bem. Vamos aos debates. Um debate hoje bastante... Hoje vai ser bastante polêmico, como todas as discussões que nós trazemos aqui, não é? Bom, houve um referendo discutindo sobre a questão do desarmamento. E mais de 60% da população acabou aprovando que não deveria se armar. Quer dizer, a própria população teve essa oportunidade de dizer isso. E mais de 67%, mais ou menos, disseram que não queriam armas. Hoje, essas discussões em mesas de bar, em outros qualquer que sejam os lugares, em reuniões, a discussão da sociedade é de que os bandidos sabem que toda a sociedade está desarmada e, por isso, estão mais ousados. E aí conseguem lograr êxito, né? Enfim, quando vão fazer suas missões delituosas. Enfim, a discussão de hoje, esse projeto revoga e muda em algumas nuances, alguns detalhes, algumas partes importantes que nós vamos discutir. Reduz valores em relação ao porte de arma, dá mais condição ao porte de arma, que já que o referendo pediu que se fosse dado mais a posse. E nós vamos discutir sobre isso. Doutor Leonardo de Moraes, o senhor como advogado criminalista, na sua opinião, você acha que essa mudança desse projeto de lei, que tem inclusive uma simpatia da grande maioria dos deputados, que vai fazer com que mais categorias, já que o outro referendo pediu que 11 profissões fossem beneficiadas, nesse me parece que aumenta muito mais, né, deixa muito mais liberado a quantidade de pessoas que possam ter o porte de armas. Na sua opinião, isso causaria um incentivo maior para a violência? Muito bom dia. Bom dia. Existem estudos que vão comprovar que há uma ligação simbiótica entre a quantidade maior de armas com o aumento da violência. A gente sempre pensa o seguinte, né, que a arma de fogo ela é indispensável quando diante de um conflito entre um criminoso e entre a pessoa que está na sua casa. Por exemplo, nesse conflito, na reação armada, vai ficar um pouco mais fácil que desta reação ele consiga se safar. Mas não é bem assim. A gente observa dando discussão através disso, isso na verdade é um reducionismo muito grande. E por que reducionismo? Porque é o seguinte... Há situações, isso eu acompanhei na semana retrasada, de que alguém estava numa mesa de bar na cidade de Goiânia. E lá em Goiânia, esse rapaz foi a um bar e tinha porte de arma de fogo, ele era um bombeiro, e chegou lá, em uma discussão que teve, a primeira coisa que ele fez foi criar confusão e ostentar uma arma. Significa o seguinte, que a arma, ela transporta a pessoa um poder maior. Dizem, e isso foi, eu não lembro qual foi a revista, que fez a comparação de qual que dá mais poder. É o poder político, o poder econômico ou alguém estar armado. De forma imediata, estar armado traz um poder muito maior. Se estiver no local em que há uma multidão de 100, 150 pessoas e só você está armado, você se sente maior do que outras pessoas. E isso, para alguém que não possui o controle psicológico, é algo extremamente difícil de se controlar, sobretudo em alguém que, mesmo tendo controle, está consumindo bebida alcoólica.
não se deve pensar no aspecto da arma, não só na defesa em face de pessoas que vão lhe assaltar, que é a minoria esmagadora dos casos, mas também saber que alguém armado e circulando em via pública com arma de fogo, qual o perigo que ela representa quando é enfrentada, quando leva uma fechada no seu veículo, quando está ingerindo bebida alcoólica, quando tem a sua esposa de alguma forma vilipendiada ou ofendida por terceira pessoa. Então, a primeira coisa, o primeiro modo de defesa que a pessoa pensa diante disso é através de uma arma de fogo. Então, o interessante é que se amplia aí a discussão e não se pense na arma somente na defesa em face dos chamados bandidos. O que muito impressiona é o seguinte, é a mudança da sociedade em um espaço de aproximadamente 11 anos. Foi feito um referendo e no referendo as pessoas votaram e concluíram o seguinte, que a quantidade maior de arma de fogo, ela não é saudável para a sociedade. Ou seja, a maioria esmagadora dos brasileiros demonstraram que o seguinte, não queremos o porte ilegal de arma de fogo. Por quê? Porque a circulação em via pública de arma traz um perigo maior à sociedade. Agora, aproximadamente 11 ou entre 8 a 11 anos depois, o paradigma muda, muito mais movido por órgãos não autorizados a falar sobre armamento, bem como por redes sociais. Então, as pessoas hoje observam o seguinte, que para o combate ao avanço da criminalidade, o interessante é que as pessoas se sintam armadas. Por quê? Porque em momento em que um bandido, entre aspas, for invadir a sua casa ou for lhe assaltar, ele vai ter a dúvida se a vítima vai estar ou não vai estar armada. O que interessa, o que é estarrecedor, é essa modificação absurda da população e se sentir mais protegida com arma de fogo quando há 8 ou 11 anos atrás se sentia muito mais desprotegida, mesmo estando armada. Então, isso é um dado estarrecedor, o que mostra o seguinte, que as pessoas, em modificando seus posicionamentos, não com um aspecto crítico em seu pensamento, mas sim movidos por notícias que, hoje em dia, se a gente observar os jornais, a cada 10 notícias, 7 são ligadas ao crime. Significa que o crime, notícia criminosa, ele seduz. Ela chama a atenção, muito mais como um produto, às vezes não muito como um aspecto social ou uma informação importante para que possa contribuir com a sua vida ou com o seu desenvolvimento. Muito bem, doutor Leonardo. Doutor Flávio Saraiva, na sua opinião, essas mudanças que parecem ser pequenas, mas, como o doutor Leonardo disse, do referendo, a população teve vez e voz para poder decidir. Como é que depois de 11 anos a sociedade muda completamente isso? É por conta do sentimento do que aconteceu? Eles se sentiram mais seguros na época em se desarmar, mas aí perceberam que por conta disso o crime veio com muito mais força. É isso? Bom dia. Eu gostaria até que você pesquisasse aí, já que você está com, pois não, com esse laptop aí, ver que a pergunta do referendo foi sobre a comercialização de armas. E a população, 64%, votou pela permanência da comercialização de armas, exato. O Estatuto do Desarmamento é outra coisa, outra discussão. Né? É outra discussão. Mas a população votou não, querendo dizer sim à comercialização das armas. Será que a população não entendeu bem o recado? Porque, na verdade, a publicidade, doutor Flávio, na época não foi uma maneira de dizer assim, bom, nós precisamos diminuir a quantidade de armas. E aí, com isso, seria o desarmamento. A população acreditou nisso. Exatamente. Né? A população acreditou. Eu postei no nosso blog sobre essas estatísticas, sobre essa discussão do desarmamento e sobre o novo estatuto, né? E teve um comentário muito interessante de um cidadão que mora numa casa, salvo engano, em Marechal Deodoro, em que ele acreditou, vamos desarmar, vou me desarmar porque a população está se desarmando. E ele entregou a arma dele. Ele teve uma tentativa de arrombamento na casa dele, ele chamou a polícia e a polícia apareceu lá depois de 4 horas. Nessas 4 horas, que parece 4 anos, né? 4 anos, 4 séculos, e ele não pôde fazer absolutamente nada. E ele foi aconselhado pelo policial que o atendeu a comprar uma arma e assim ele o fez. Como está previsto, né? Todo cidadão pode comprar sua arma, né? Isso. Registrar a sua arma. Agora, essas estatísticas que se falam aí, que sempre se recorre a estatísticas que
gera dúvidas sobre isso, porque não há definitivamente a relação, vamos desarmar que reduz o homicídio. Não há. O Brasil está aí as estatísticas do próprio mapa contra a violência. Logo depois do Estatuto do Desarmamento, o ano seguinte teve uma queda não significativa, mas depois isso aí continuou subindo. Então, a arma e homicídio tem a relação, porque ela é quem mata, mas a quantidade de armas e quantidade de homicídio não tem relação. O país mais armado no mundo é a Suíça. O Canadá já modificou também. E com os índices quase zero. Aí você pode comparar o Brasil com a Suíça? Não se pode comparar o Brasil com a Suíça, mas você pode, dessa experiência, você colher o que é que ela tem e o que é que não tem aqui. E uma outra coisa que as pessoas dizem, agora vai todo mundo andar armado, vai ser um faroeste, né? Aqui o oeste americano vai viver aqui no Brasil. Não é o caso. As regras do novo estatuto também são rigorosas, né? A pessoa não vai, eu quero uma arma, o federal, a polícia, me dá um porte aí. Não existe, a pessoa tem que cumprir as normas tal qual um policial, né? É submetido, exame psicotécnico, exame de habilidades. Aí diminuir o valor do registro, isso significa que isso é ruim? Por que é ruim? Nós temos 15 milhões de armas no Brasil, é uma estatística formulada aí, é um número que é um consenso. Desses 15 milhões, 8 milhões são armas não registradas. Desses 8 milhões, presume-se que metade, 4 milhões, estejam nas mãos de bandidos. Então, não seria interessante registrar essas armas? E registrar, você não teria um maior controle? Controle de saber onde como poderia ser feito esse controle? Eu sei que o Wilson está armado, o Leonardo, o Flávio, saber que onde estão as armas, e ainda poderia se fazer uma coisa melhor, a identificação dessas armas, a identificação balística dessas armas, ter um grande banco de dados nacional com todas as características dessas armas. É o que o Estatuto faz, pretende, um novo Estatuto, né? E eu acredito, tem poucas possibilidades de passar. Infelizmente. Ele não passa. Que seria uma grande oportunidade do Brasil registrar todas as armas das pessoas. Aí há uma crítica dizendo que a pessoa vai chegar com arma, essa arma eu comprei lá na Feira do Rato, eu quero registrar. O próprio Estatuto de Desarmamento em vigor, ele deu esse período de carência para as pessoas, né, de registrarem as armas, independente da origem. Então, há uma contradição. As pessoas valorizam determinada posição num determinado momento, e depois, é lógico que a evolução se pode mudar de opinião, mas tem que ter alguma coerência. Se o objetivo é registrar, que diminua o valor das taxas do serviço público, e facilite esse registro, porque em registrando você poderia ter até estatísticas mais confiáveis sobre a circulação de armas no Brasil. Exatamente. Só um complemento isso na discussão, né? O primeiro aspecto para se pensar em relativizar ou amenizar um pouco a liberação da arma é se pensar no aspecto cultural. E a comparação com outros países é uma comparação inevitável. A Suíça, por exemplo, é o país realmente mais armado do mundo e, ao mesmo tempo, é o país que, do ponto de vista intelectual e de condições de IDH, é o segundo do mundo, só perde para a Dinamarca. Nós, não. Né? Nós somos diferentes. Os nossos índices são equiparados a países africanos. Não que se venha denegrir países africanos, não é isso, mas apenas que, do ponto de vista econômico e intelectual, a preparação lá é bem menor, inclusive, do que a nossa. Mas o aspecto cultural é importante. Culturalmente, o brasileiro, de um modo geral, está preparado para circular em via pública com arma de fogo. O controle pelo Estado é um controle importante. Vai saber quem está armado e quem não está armado. Mas o problema não é só saber quem está armado, é saber o que aquela pessoa que está armada pode fazer com arma de fogo. Por isso que eu parto do pressuposto de que comprar arma de fogo, registrar arma de fogo, ela parte do pressuposto da necessidade.
que não é presumida, ela tem que ser fundamentada. Você vai demonstrar que você precisa usar arma de fogo. O exemplo do colega que foi assaltado, ele pode ser um caso de que ele precisa andar armado. Se ele tem uma loja localizada em Marechal Deodoro ou qualquer outro município, em uma região em que constantemente existem assaltos, ele consegue justificar de forma estatística e com dados objetivos de que ele precisa ter uma arma de fogo para se precaver em relação ao seu comércio e à sua vida. Então, o pressuposto necessário, eu acho que é a necessidade. Desarmar, armar a população, mesmo com o controle, a gente tem um risco muito grande em relação às consequências. O brasileiro, de modo geral, ele culturalmente não tem esse equilíbrio todo. E eu creio, né, que ampliar um pouco mais esse espectro de compra de arma de fogo poderia trazer consequências nebulosas e horríveis em um país que culturalmente, como o nosso, deixa muito a desejar. Muito bem. Olha, só para ilustrar, no sistema hoje, atualmente, são 30 dias o prazo para que se possa lhe dar, no mínimo, um porte de arma. No novo estatuto, nesse projeto de lei, 72 horas é exigido que se dê o porte de arma para as pessoas. E aí, volta aquela história. Entendo perfeitamente, sou a favor de que pessoas que tenham seus equilíbrios, que precisem, que nos seus momentos de trabalho fiquem vulneráveis, necessitem para se proteger. Mas aí eu fico muito preocupado porque a gente sabe das dificuldades nesse país, enfim. 72 horas é tempo suficiente, doutor Flávio, doutor Leonardo, para que se possa dar um porte de arma para uma pessoa? Quer dizer, será que em 72 horas você consegue identificar se aquela pessoa tem um desequilíbrio, se ele é um psicopata, se ele é uma pessoa com ímpeto de assassinar ou de um serial killer? Enfim, essa é a minha discussão, entendeu? Porque, por exemplo, nós temos no sistema penitenciário pessoas que às vezes fazem um teste com aquele apenado e dizem, não, ele está recuperado, está bem. E o apenado, assim que sai, ele comete o assassinato. Quer dizer, às vezes, pela dificuldade, não estou desmerecendo o profissional. Perdão, eu peço desculpas que hoje a voz realmente não está boa. O profissional faz o seu trabalho dentro das suas nuances, do que pode, mas às vezes pela rotatividade muito grande, pela loucura, o momento de atender várias pessoas, acaba passando despercebido naquela malha fina, digamos assim, de repente passa algum objeto que talvez não fosse tão importante, fosse importante ficar retido. Essa que eu quero que vocês façam essa discussão. Diretor, eu preciso ir para o intervalo? Nós estamos no horário para o intervalo. Daqui a 5 minutinhos nós vamos para o intervalo. Então, nós vamos trazer a discussão para o próximo bloco em relação a isso, mas eu queria falar sobre isso. Em 72 horas, é possível se conseguir dar um porte com toda a responsabilidade? Você terá uma carteira de motorista com quantas horas, né? Eu fui agora submetido a exames, eu vou receber com mais de 10 dias. É verdade. Em torno de 10 dias. Isso. Essa coisa de estipular prazos é que é meio complicado, né? É verdade. Porque todo o gestor administrativo, ele tem que tomar suas decisões e justificá-la. Claro. Né? Eu posso pleitear um porte e o gestor dizer, não, eu indefiro pelos motivos tais e tais. Questionar em alguma coisa. Mas hoje esses critérios não são objetivos e fica muito assim, um valor solto, né? Chega no caso aqui, o superintendente de Polícia Federal, que ele é quem diz a quem vai dar o porte ou não. Exato. Para você ter ideia, em 2011 foram apenas 1.400 Exato, portes. houve uma redução, né? Para o país todo. Aqui não chega nem a centenas em Alagoas. Então, essa subjetividade do gestor é que eu acho que não poderia. E se em acontecendo a subjetividade, porque se você não consegue ter critérios objetivos, que essa subjetividade seja justificada, como todo gestor administrativo. Mas eu não dou porque eu não dou. Não, Wilson, você não dá um porte de arma, o superintendente? Não dou. Por quê? Porque eu não dou. Não pode ser uma coisa pessoal. Tem que saber, tem que explicar o porquê que não dá, né? E assim, não faz muito tempo que o porte de arma era, assim, não tinha muito rigor aqui em Alagoas. Registrava a arma, dava o porte e tinham centenas, milhares de pessoas que portavam arma em Alagoas. E se você vai comparar as estatísticas de homicídio de 20 anos para cá,
essas estatísticas, por dizer, se fosse baseado só em estatísticas, vote e todo mundo anda armado. É verdade. E não é o caso. E mais uma vez, as estatísticas é o grande problema de quem faz a estatística. Você quer fazer uma interpretação, uma análise que venha corroborar com a sua linha de pensamento, com a sua posição em relação ao tema. Eu acho que precisaria mais discussão sobre isso. Concordo perfeitamente. Por exemplo, Israel, um país em conflito, né? As pessoas andam armadas na rua. Eu vi pessoas em Tel Aviv, e isso me impressionou muito, correndo na praia, pistola de forma ostensiva, correndo na praia. No Mar Morto, nós fomos surpreendidos com 5 jovens em trajes menores, de bermuda, camiseta, com fuzil. Eles estavam prestando serviço militar, e ele, nesse período que está prestando serviço militar, ele não pode se afastar do fuzil. Para onde ele for, ele tem que estar com o fuzil. E os cinco lá na praia. Se você for verificar o índice de homicídios de Israel, de Tel Aviv, são muito menores que os nossos. Né? Todo mundo usa arma, porta o seu fuzil. E estão em guerra, né? E eles estão em guerra. E uma coisa que ninguém quer comparar, vamos aproveitar o gancho aqui do professor Leonardo, vamos comparar os índices de homicídio de Angola com o Brasil, as repúblicas até que eram colônias portuguesas, vamos comparar, porque lá tem muita arma, né? E vive em conflito direto. Claro. Vamos estabelecer essa coisa do homicídio, as taxas de homicídio lá, esses homicídios como ocorre aqui. Não um país essas taxas de homicídios em guerra, mas talvez até sejam menores. E tem uma comparação, não comparar o Brasil com a Suíça, não comparar o Brasil com o Canadá, mas comparar com a realidade mais próxima. Muito bem. Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai debater, então, sobre isso aí. Vocês têm o mesmo pensamento, pelo que eu percebi, mas apenas alguns pequenos detalhes aqui há uma discordância também. E essa é o grande interesse da discussão, e, doutor Flávio, o senhor toca num assunto importantíssimo. Houve poucas discussões sobre isso. Muitas vezes, os projetos de lei são colocados de goela dentro, né, para que a população tenha que cumprir aquilo, sem nem sequer previamente haver uma discussão, uma audiência pública maior para o Brasil, uma publicidade para que haja uma discussão maior, para que a sociedade possa dizer: eu prefiro ficar armado, eu não preciso, eu acho que é bom, acho que é ruim, ou o próprio referendo mesmo. Então, essa é a discussão do próximo bloco, para a gente poder debater sobre isso. E em relação a uma das grandes polêmicas, e que muitos que aceitaram, é que com o porte, com a posse das armas, muitas pessoas que saíam de suas casas e precisavam ir para os seus sítios e casas de praia, tinham que todas as vezes ter que fazer uma guia de tráfico. E isso era terrível. Hoje não é mais preciso. Se o projeto de lei for aprovado, você tendo o seu porte, você pode ir e vir tranquilamente, sem ter que pedir autorização à Polícia Federal. Então, esse também é o nosso tema para a gente discutir no próximo bloco entre vocês dois. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já. Não sai daí. Ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos.
Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta com o segundo bloco e último bloco também do Segurança em Foco, em que os nossos convidados debatem entre si as suas ideias em relação a essa mudança do projeto de lei que estabelece, que revoga a lei do Estatuto e libera a compra e porte de armas. Então, várias situações, claro que o tempo seria bastante curto para que nós pudéssemos discutir todos os detalhes. São várias e pequenas mudanças do atual para o que possivelmente poderá ser aprovado, né? Um deles é o seguinte, atualmente, você que tem o posse de arma, você pode utilizar na sua casa, no seu escritório, enfim, se assim você tiver a posse, não é? Mas se você precisar levar essa sua arma para uma casa de praia, para um sítio ou para qualquer outro lugar em que haja um deslocamento, esse deslocamento terá que ser comunicado à Polícia Federal. Caso você seja pego em uma blitz, sua arma será apreendida e você será preso, inclusive, colocado, tipificado aí como porte ilegal de armas, né? Enfim, essa é a discussão. Uma das discussões em relação ao projeto de lei que muda esse detalhe de liberando, né, o direito de ir e vir com as armas, e a outra é a publicidade, que é isso que é uma das coisas que me preocupa. Eu sou publicitário também, fico preocupado. A propaganda de armas só se via realmente em alguns fascículos, ou digamos assim, específicos, né, de armas, né? Agora, com esse projeto de lei, a publicidade será livre. Quer dizer, então nós teríamos um comércio praticamente incentivador, digamos assim, em relação a compra arma. Olha, na compra de uma arma de fogo grátis, um cartucho grátis, um advogado grátis. Quer dizer, logicamente que eu estou exagerando aqui e brincando com o senhor, doutor Leonardo, que é advogado, como também o doutor Flávio Saraiva, também é advogado. Eu queria que vocês discutissem sobre isso. Esse excesso de liberdade num assunto bastante delicado e bastante perigoso, que como é a arma de fogo, e nós temos visto aí os números que não são os melhores. Esse projeto de lei veio com a função de liberar para dar segurança à população ou para abrir as comportas, digamos assim, e dizer assim, todo mundo agora vamos usar arma é bom, vamos lá, e é isso mesmo, e acabou, e virarmos aí, como foi citado aqui, o verdadeiro faroeste de cada um armado, disse aí, você discute comigo, vamos lá e tal. Doutor Flávio. Muita coisa para falar. Muita coisa, o tempo é curto. O Estado, e a gente fala muito isso aqui, o Estado falhou na saúde, nós temos um plano, gastamos muito com plano de saúde. Verdade. Falhou na educação, nós gastamos muito com escola particular. E não saímos do lugar. O Estado não consegue dar segurança, né? Então, o cidadão busca essa alternativa, né, de ter uma arma em casa para se defender. E as pessoas dizem que as estatísticas
diz que reação não vale e que isso, sempre quem ganha um bandido, isso também tem que ser avaliado. Tem uma literatura até interessante americana que chama Defenda-se. Ele dá as estatísticas que diz que vale a pena uma reação, mas uma reação desde que você esteja preparado para isso, né? Claro. Mas o que ocorre, Wilson, é que a coisa endureceu, né? A tese, não vai ter arma, rigor absoluto. Aí vem uma antítese, né, para tentar, aí, como o pessoal gosta muito, até de avacalhar. Exato. Não faz sentido você estar fazendo propaganda de arma de fogo na televisão, né? Compre 3 fuzis e ganhe um revólver. não é o caso. Então, isso tem que ser... Então, essa tentativa de contrariar, aí as pessoas vão para o excesso e o excesso não cabe. Tem que chegar a uma síntese que trata a coisa com seriedade e analise a sua necessidade, analise a necessidade do cidadão médio brasileiro, né? E que estabeleça critérios objetivos e se dê porte a quem tem necessidade e registre as armas que estão aí irregulares. Entendi, perfeitamente. Deixa eu colocar mais uma pedrinha no sapato de vocês aí. Nós estamos vendo, ultimamente, uma grande quantidade de ações dos bandidos contra os vigilantes. E as ações são estritamente pontuais. Eles não vão para matar os vigilantes, a não ser que ele reaja. E aí há uma troca de tiros e o vigilante acaba, às vezes, ou baleando o bandido ou sendo morto. Como às vezes o vigilante está sozinho e quando há o ataque é de 2 ou 3, o vigilante geralmente leva da pior. Mas a grande ação dos bandidos é justamente a arma. Buscar a arma. Eles vão buscar essas armas. Tanto é que fizeram, inclusive, uma ação num carro que fazia o transporte de armas de uma empresa de segurança e roubaram 32 armas. Foram recuperadas, parece que 4 ou 6, enfim, e o restante até hoje não se sabe o que foi feito. Se todos voltam a se armar, os bandidos que não têm nada a perder não teriam mais facilidades, não seriam mais ousados em atacar a população e roubar essas armas e utilizá-las no crime? Essa facilidade eles já têm, né? O bandido sempre ele vai buscar o comércio irregular das armas e tentar subtrair as armas de forma violenta, como vão buscar com os vigilantes. Você tem um vigilante num posto, você sabe que ele está armado e você chega com 2, 3, é um combate inglório, né? Exatamente. O vigilante reagiu, teve sucesso, mas foi ferido, mas não teve o mesmo. Outros não tiveram a mesma sorte dele. No caso do Elvio Alto, ele conseguiu reagir, teve um tiro de raspão no braço. Mas já tivemos outros casos. Primeiro centro de saúde. Primeiro centro de saúde, pois é, que acabou sendo baleado e outros acabaram morrendo também nessa luta terrível. O bandido, ele não vai buscar esse caminho do Estatuto do Novo, se for do Estatuto de Desarmamento. Para ele não interessa a arma regular. Não respeita nenhum estatuto. Ele já vive à margem de tudo, ele está fora disso, dessa discussão. Aí as pessoas advogam, defendem que, não, tendo mais armas, existirá mais possibilidade desses bandidos terem sucesso ao arrombar uma casa, buscar essas armas dentro das casas das pessoas que são proprietárias de armas. Então, é uma coisa que, não sei se isso é verdade. Hoje você, cidadão, na sua casa, você não tem direito. Você está com as suas portas abertas, o bandido chega, se quiser entrar da forma que quiser, arromba a sua porta, porque hoje ele tem a certeza que todo mundo está desarmado. E as estatísticas mostram, os assaltos... São Paulo reduz homicídios, mas aumenta extremamente o número de roubo, assalto e latrocínio, que é pior. Porque as pessoas também advogam, defendem essa garantia de que quando você é abordado por um bandido no assalto, e não reagiu, você garantiu a sua vida. Não é o caso. Hoje esse pessoal já não basta mais roubar, ele tem que matar e se mata muito. As pessoas desarmadas. Então, essa coisa de dizer que não portar arma é uma garantia de vida porque você não está motivado para reagir, é uma coisa que precisa ser estudada, precisa ser medida. As pessoas levam essas teses como se fosse absoluta verdade, mas não baseada em estatística, né, que devem ser analisadas melhor. Doutor Leonardo, você concorda? Parte sempre do pressuposto de que o bem maior depois da vida é a liberdade, né? O ser humano livre, ele tem a faculdade de percorrer o caminho A,
o caminho B, tanto na faculdade, tanto na profissão, quanto na vida, quanto ter armas ou não. O problema que eu acho da liberdade não é o excesso, porque o remédio para a liberdade sempre vai ser mais liberdade. Dizia Clóvis de Barros Carvalho que o segredo para a liberdade plena é dar sempre mais liberdade. E o segredo para o desenvolvimento é dar ao ser humano também mais liberdade. Mas há um aspecto importante. E eu vou partir dessa explicação mais uma vez. Dessas palavras mais uma vez. É o aspecto cultural. Nós brasileiros não estamos preparados para portar arma de fogo. Não podemos comparar a tramitação de um registro de uma arma de fogo com a tramitação para a homologação de que já tem carteira de motorista. E por que isso é importante? Porque o carro pode servir como uma arma em sentido figurado. A arma e o registro é a arma, sim, é o sentido próprio de uma arma de fogo. Nós não temos ainda no brasileiro esse aspecto, essa preparação para portar arma de fogo. Não que outros países não tenham, mas observando nossa realidade, estar com arma de fogo é muito pior do que não estar com arma de fogo. Eu, por exemplo, sou advogado. O meu foco de atuação principal é a área criminal. Eu não vou ter arma de fogo, mesmo que o estatuto me dê essa faculdade, e já antecipando a discussão sobre se advogado criminalista ou não merece ter arma de fogo, para mim não merece ter arma de fogo. Eu nem posso nem me comparar com o juiz. O senhor defende o poder de arma do promotor? Promotor só se houver necessidade. O do delegado? Delegado de polícia, aí sim, é necessidade premente, né? Porque é o seguinte, há órgãos que trabalham com a segurança pública, o promotor de justiça que trabalha no aspecto criminal, o juiz criminal, a arma de fogo, ou claro, mesmo que atue em outra área, que trabalha em outra área, se houver necessidade. O policial militar, o policial civil, o agente penitenciário, o delegado de polícia, o delegado federal, ele precisa da arma de fogo. É uma questão necessária no seu cargo, mas a questão é a necessidade. Se eu sou um promotor de justiça que atua somente na área de família e não há necessidade, não é preciso que você traga uma presunção absoluta de que, por ser promotor, deve estar armado. Não que ele não precise, mas eu digo o seguinte, que casuisticamente é importante que você demonstre se há ou não necessidade de ter arma de fogo. Eu penso sempre em relação à liberdade, mas liberdade com responsabilidade e o aspecto cultural, que para mim é algo interessante. O mesmo autor chamado Clóvis de Barros Carvalho, ele fala sobre o conceito de moral, né? Ele diz o seguinte, que moral significa aquilo que você não queria que as pessoas fizessem com você. Claro que isso depende sempre do aspecto, depende também da sua visão, né? Do seu ângulo. Mas assim, você enquanto ser social, que vive com a sua família, que vive do seu trabalho, você gostaria de que estivesse em uma loja, em um estabelecimento, em um bar, em um restaurante, e naquele lugar tem 50 pessoas, e você tivesse a consciência daquelas 50 pessoas, haviam 10 pessoas armadas? Não tem dentro, né? Mas na porta tem um segurança armado. Bebida, mas aí eu digo só isso não, porque essa questão do confronto entre o homem, entre o cidadão normal, que não vive de crimes, e a pessoa que vive cometendo crimes, isso acontece no âmbito da minoria. São poucas as vezes que as pessoas são assaltadas e você precisa de uma arma de fogo. Claro, os assaltos são muitos, na verdade, mas a hora que você vai precisar de uma arma de fogo para se defender é a minoria. O principal que eu acho é você imaginar que a pessoa circulando em via pública com arma de fogo, o que é que ela pode fazer com a arma de fogo, cuja preparação psicológica é apenas você preencher um questionário. A lei exige basicamente teste psicológico, teste de tiro, e a pessoa trazer os antecedentes criminais cíveis, federais e estaduais. A preparação psicológica não é que vá um psicólogo avaliar você, não é que vá uma comissão multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, etc. Não. É você preencher um questionário. Se você tem uma mínima visão de que o questionário vai saber se você é preparado com arma de fogo, você já pode se preparar e antever as perguntas que vão ser feitas. Por exemplo, se cair uma pergunta, como acontece, você seria capaz de, em uma discussão, estando armado, sacar de sua arma e fazer o porte ostensivo? Se a pessoa raciocina, diz não. Mesmo que eu queira fazer isso, eu vou dizer não vou fazer isso. Você vai responder um questionário. Isso não é teste psicológico. Isso é uma pergunta que, do ponto de vista lógico, você pode responder sim quando o seu coração diz não. Ou pode dizer não quando o seu coração diz sim. Então, eu digo o seguinte, que a pessoa sendo
esse conceito sempre discute homem de bem, homem de mal, ou bandido ou mocinho. O problema é que a arma de fogo traz a você um poderio diferente, traz um aspecto de elevação em relação a outras pessoas, você é superior a outras pessoas e você certamente e fatalmente em uma discussão simples ou numa briga, não fatalmente não, mas muitas vezes você vai pensar primeiramente na arma de fogo. Há aspectos, inclusive de casos práticos que eu tenho, de pessoas que viveram a sua vida muito bem, que trabalharam, que acordam cedo, que muitas vezes se despede do seu filho quando está dormindo e chega em casa quando também se encontra dormindo. E o rapaz, por um momento de descuido, foi provocado constantemente. A primeira coisa que ele pensou foi em casa, pegar arma de fogo, pega a arma, atira em alguém e mata. Está preso há 2 anos e meio, 3 anos, 4, 5 anos, por um ato impensado. Claro, isso partiu porque a arma de fogo traz um poder maior. E, infelizmente, estando em situação de vulnerabilidade, a primeira coisa que você pensa é usar arma de fogo para fazer justiça. Muito bem. Doutor Flávio, o senhor concorda com isso? Claro, o senhor tem o direito ao porte pela prerrogativa da sua função, até porque o senhor deixou muitos desafetos, digamos assim, desafetos que foram contidos com suas ações e que a sociedade agradece. Né? Tem uma clientela insatisfeita. Né? É o mal inerente ao cargo. Exatamente. Então, isso eu acho importantíssimo que o senhor mantenha isso 24 horas, para que no momento que, graças a Deus, espero que isso nunca aconteça, não vai acontecer, que o senhor não precise utilizar, mas no momento que o senhor precisar, o senhor terá o apoio da arma, e o senhor foi treinado, muito bem treinado, e até hoje se recicla, inclusive, né, para que utilize isso. Isso fica uma linha tênue bastante complicada em relação às profissões que precisam utilizar as armas e aquelas que usam por vaidade, e que uma vaidade que poderá causar, como disse o doutor Leonardo, muitas vezes fatalidades por um momento de emoção. Como dizem sempre, o homem é o momento. No momento que você for conflitado, for, enfim, insultado, logicamente naquele momento mexeu nos brios, eu estou armado, então eu estou superior a ele, eu vou sacar essa arma. O senhor concorda com isso? Todos reconhecemos os perigos inerentes à sua função, né? Você imagine você presidente de uma agência reguladora, por exemplo, né? Você tem regulado tanto serviço, contrariar interesses, né? E lá na frente comandar operações. Interesses econômicos, né? O dirigente da SMCCU, isso, que vai cumprir tantas demolições. Demolições, retirada de barracos, de ambulantes. E as imposturas aí do convívio urbano. Então, essa pessoa está lá na frente, está comandando, contrariando interesse, daqui a pouco ele terminou a operação e vai para casa. Né? Os fiscais de vigilância sanitária. Então, aí, o promotor tem, o delegado tem, o agente tem. Muitos não saem nem do gabinete e está lá no serviço burocrático, sai de lá, nunca botou algema em ninguém, mas tem um porte de arma. Essa pessoa que está na rua lutando, enfrentando tantos interesses, conflitando, ela não tem. Então, são essas coisas que devem ser analisadas e pontualmente. Quando você generaliza, aí complica. Verdade, né? Você tem que estabelecer, como eu disse, critérios objetivos. O senhor merece ter um porte armado, questione essa condição dele e defina, né, cada caso por caso. Um teste desse que o professor Leonardo fala faz sentido. Você, numa conversa com uma pessoa que pretende um porte de arma, você pode abstrair muito mais coisas do que um questionário desse. Claro. Você já leva uma fila, está resolvido. Já pronta, né? Isso é um fake. Então, são discussões. Quando a gente generaliza, aí a gente corre no perigo de errar. Entendi. Eu acho que os casos devem ser analisados particularmente. O caso do promotor, ele é da vara de família, mas um dia ele vai para a área do crime. Criminal. Então, ou ele antes está na vara de família, mas estava no crime, estava no interior, que é clínica geral. Então, faz todas as áreas. Né? É difícil. É complicado. O caminhoneiro, quando eu fazia blitz, meu pai era caminhoneiro, né? Quando eu fazia blitz no interior, eu tinha constrangimento em abordar um caminhoneiro à noite. Eu abordava para saber a documentação regular do veículo, claro. Mas perguntar uma pessoa dessa à noite carregando carga valiosa, né? Isso. Você está portando arma de fogo? Hoje, os bandidos abordam esses caminhoneiros indefesos, sabendo que não tem nada, não tem reação.
porque sabem que eles estão sem nenhuma defesa. É 100% garantido o sucesso do bandido, né? Eles tiraram a dúvida do bandido. Existem as teorias subculturais, né? E aí, de acordo com a comunidade em que você viva, o local em que você vive, os seus amigos, os seus companheiros, os jovens, a sua vizinhança, você pode ter um conhecimento do que é a coletividade diferente da maioria das pessoas, né? E com essas regras de convivência, você começa a acreditar de que a sua cultura é diferente da cultura geral. Não, teoria subcultural, né? Ou subcultura delinquente. O grupo deles, o agrupamento que eles têm a consciência de que para que ele consiga sobreviver, ele tem que ser inimigo do Estado. Para que ele consiga ganhar dele, ele tem que ser inimigo do Estado. Então, o aspecto geral tem uma cultura diferente daquele aspecto pequeno. E aí vem um perigo, né? Dessas pessoas que vêm a portar arma de fogo, muita coisa pode acontecer, mas são inimigos do Estado. Mas, partindo do ponto do prisma, é o seguinte, mesmo as pessoas que não fazem parte dessa subcultura delinquente, e fazem parte da massa geral, a gente entende que portar arma é algo perigoso. Por mais que se pense em segurança, o ideal fosse que ninguém portasse arma, que não precisasse. Mas a gente tem que entender o seguinte, que todo mundo ele tem um bandido dentro de si. Todo mundo tem algo feroz, um animal dentro de você. Falou que o homem é o momento. E esse é o problema. O momento é esse. Tem pessoas, então, que vivem de forma pacata e no momento de histeria ele faz uma coisa que você nem imagina. É um dia de fúria. Um dia de fúria. Imagine o pai que teve o seu ente querido estuprado. Ele não vai querer esperar do Estado. Normalmente, no momento da ira, vai querer o Estado vem fazer justiça, que vem aprender o rapaz, vai ser interrogado, vai ficar preso. Ele não vai esperar isso. Ele vai querer fazer alguma coisa. E essa condição do ser humano é totalmente normal. A gente está aqui de forma pacífica, estamos bem, graças a Deus, mas é possível que amanhã estejamos mal e façamos alguma coisa que a gente nem imagina. Isso acha então que com a arma isso será muito agravado? Isso pode ser potencializado. Não o pai de uma filha estuprada, que é um caso extremo, logicamente, mas em uma situação de provocação, de instabilidade, é normal que o ser humano tenha momentos bons e momentos ruins. A gente está bem agora, mas pode ser que à tarde tenha algum aborrecimento, tem dia que a gente flui melhor, tem dia que até você como jornalista tem um desempenho melhor do que os outros. Verdade. Não que você não tenha motivação, mas tem dia normalmente que você está mais motivado. A gente geralmente acorda um pouco mais triste, aí vai tomando café, fica um pouco mais feliz, lê o jornal, a alegria aumenta, no caminho aqui para a TV Mar, passa pela praia, a alegria vai aumentar também. Então todos nós temos um bandido dentro de nós que está a ponto de explodir. Deixa preso esse bandido. Está preso pelo delegado. Que ele nunca nasce, que ele fique sempre lá adormecido. É a história do Hulk, né? Nós temos sempre um ser, o lado bom e o lado ruim. Em alguns momentos ele pode vir à tona. Isso é comum em qualquer ser humano. Mas vamos torcer que essas discussões sejam mais acaloradas, né, mais debatidas, para que a gente consiga ter aí essas mudanças sensíveis, mas não tão liberais como talvez estamos tendo aqui, como essa questão da publicidade e outras situações mais, né, para poder também não avacalhar, como diz o Dr. Flávio, com a expressão que a gente usa popularmente, né? Enfim, eu tenho que encerrar o programa, infelizmente uma hora vai embora rapidinho, nós temos que passar umas 5 horas aqui para debater isso. Quero agradecer ao Dr. Leonardo de Moraes mais uma vez pela sua participação, suas considerações finais rapidamente, por favor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu me posiciono a ser contra a flexibilização, analisando o aspecto cultural do indivíduo, o aspecto cultural do brasileiro, a preparação, o teste psicológico que é feito basicamente respondendo um questionário. Eu acredito que um homem com arma de fogo ele é um perigo constante, muito mais que estando desarmado. Então, me posiciono contra isso e só vai andar armado realmente quem demonstrar necessidade. Então, me posiciono contra esse projeto. Muito bem. Dr. Flávio Saraiva, advogado, delegado, suas considerações finais, por favor. A minha consideração final é agradecer, né, pelo tema. Acredito que as discussões apenas se iniciam. Verdade. Né? Com a aprovação lá na comissão do projeto, já está indo para plenário, e aí a discussão será ainda maior. E é bom que a sociedade participe, né, disso, e opinando efetivamente. E que as pessoas responsáveis por estatísticas, que elas façam as estatísticas mais isentas, né, estatísticas que traduzam a realidade do país. Muito bem.
Bom, muito obrigado aos dois convidados mais uma vez. Bom final de semana. Até a próxima sexta-feira, às 9h30, aqui pela sua TV Mar Canal 25, no Segurança em Foco, com mais um tema bastante interessante. Poderemos até voltar a este tema, trazendo um convidado para que possa discutir conosco aqui, alguém que tenha mais especificação sobre essa discussão, para a gente poder debater. Nós vamos trazer mais detalhes e na próxima semana diremos a vocês aqui o próximo tema a ser debatido no Segurança em Foco. Obrigado a você pela sua audiência e a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 9h30, aqui na sua TV Mar Canal 25, na NET das organizações da Nodimelo. Bom final de semana, sucesso e até lá.